disse anteriormente, meu nome é Caio Rezende, sou coordenador do programa de mestrado em Administração Pública do DP. A ideia aqui, gente, é fazer uma breve apresentação sobre os programas de mestrado em Administração Pública e Economia do DP. Em seguida, a gente vai abrir a palavra para alguns alunos e ex-alunos nossos para compartilharem um pouco da experiência deles nos mestrados. E, no final, a gente vai abrir um espaço para tirar, eventualmente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre o processo seletivo, sobre o programa de mestrado. Então, sintam-se bem à vontade para perguntar no final. Eu vou pedir que todos mantenham os microfones desligados enquanto a gente estiver fazendo a apresentação, para não acontecer qualquer problema de retorno e de ruído no áudio. Então, eu vou começar compartilhando aqui a apresentação do programa. Então, aqui um pouco do roteiro desse encontro hoje. Assim, a ideia é que o encontro dure mais ou menos 1 hora, tá? Talvez um pouco mais, um pouco menos que isso. Então, a gente vai começar falando um pouco das características comuns dos mestrados. Então, vocês vão ver que os mestrados no DP em Administração e Economia têm várias características em comum. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre as características do programa de administração, especificamente. Logo em seguida, de economia. E aí, como eu disse, a gente vai abrir a palavra para depoimentos e dúvidas, tá? Então, aqui um pouco da cronologia do IDP aí nos últimos mais ou menos 20 anos. Então, o IDP é uma instituição que surgiu com cursos de pós-graduação, uma trajetória um pouco inversa, do contrário da maioria das instituições. Então, a gente abriu uma pós-graduação, um mestrado, e só depois de 10 anos da fundação do Instituto, então, que a gente abriu nossa graduação, a primeira graduação em Direito. Há mais ou menos 6 anos, o IDP começa um movimento de expansão horizontal para outras áreas do conhecimento, né? Então, a gente abre a nossa graduação em Administração Pública, o nosso mestrado em Administração Pública em 2016. Em seguida, abre o mestrado em Economia, profissional em Direito, e abre também novos programas de mestrado em Teresina e em São Paulo, além do doutorado em Direito. E, por fim, assim, continuando esse movimento, ano passado a gente consolida esse movimento de expansão horizontal do IDP, né? Então, com a abertura de novas graduações. Então, a gente abriu graduação em Administração, em Economia, em Jornalismo, em Publicidade. Tem a previsão para esse ano, a gente vai lançar também as graduações em Engenharia do IDP. E aí uma série de diversos cursos aí de pós-graduação, MBAs, em várias áreas do conhecimento, né? Então, vários na área de economia, de administração, de jornalismo, de dados, marketing digital. Enfim, um ano que consolidou esse processo que começou há 6 anos atrás, de expansão horizontal do IDP para outras áreas do conhecimento, tá? Processo esse, como eu disse, começou com a área de administração e economia. Então, esse aqui é um quadro geral do IDP hoje. O IDP, o Instituto, conta hoje com 5 graduações. Como eu disse, no segundo semestre, se tudo der certo, a gente vai lançar mais 5. Mais de 20 pós-graduações em diferentes áreas de conhecimento, 4 programas de mestrado. Na verdade, são 4 mestrados, são 6 programas de mestrado, né? 4 aqui em Brasília, 1 em Teresina e 1 em São Paulo. Um doutorado e mais de 2.000 alunos e 300 professores, tá? Um ponto que a gente sempre gosta de falar do IDP é a nossa infraestrutura. A gente tem muito orgulho da nossa infraestrutura, né? Uma infraestrutura bastante moderna. Para quem já esteve lá, assim, são salas de aula sempre reformadas, laboratórios de informática de última geração. Nossa biblioteca foi reformada esse ano, então a gente aproveitou aí, ano passado, a gente aproveitou aí o período de aulas remotas para promover uma reformulação bem grande na nossa infraestrutura. E a gente espera que vocês que vão ingressar aí, se tudo der certo no meio do ano, que tenham a oportunidade de ver o quanto antes a nossa infraestrutura, né? A previsão é que a gente siga com as aulas remotas aí nesse início do segundo semestre, aguardando que a vacinação siga bem no Brasil, que a gente consiga promover um retorno às atividades presenciais o quanto antes, assim. Então, falar um pouco da concepção geral dos mestrados do IDP. Então, são programas de mestrado profissional, que visam atender prioritariamente servidores públicos e profissionais de áreas correlatas aí. São programas de mestrado estrito sensu, né, aprovados e recomendados pela CAPES, assim. Então, ele faculta a qualquer concluinte ingressar em programas de doutorado, assim. A gente sempre ressalta esse ponto, porque é uma dúvida comum de programas de mestrado profissionais, como são programas recentes, né, foram regulamentados aí nos últimos 10 anos pela CAPES. Tem essa dúvida: se eu fiz um mestrado profissional, eu posso ingressar no doutorado acadêmico? A resposta é sim, né? Eu mesmo sou um egresso do programa de mestrado profissional e fiz meu doutorado acadêmico depois, assim. Então, quem é egresso do mestrado profissional pode ingressar tanto no doutorado acadêmico quanto profissional, tá? A gente vai falar um pouco mais das características do mestrado profissional mais para frente,
A gente sempre gosta de começar com essa pesquisa recente que a gente fez com os egressos do programa, assim, a gente conseguiu uma participação bastante boa dos egressos. Na ocasião que a gente fez essa pesquisa, a gente tinha mais ou menos 100 egressos, dos quais 43 responderam a nossa pesquisa. Então, primeiro aqui fica claro um dos perfis do nosso aluno, né, que é a questão de praticamente todos os alunos que cursam mestrado conosco trabalham, né. Então, uma característica do programa do IDP é que ele foi concebido para permitir esse acúmulo de tarefas, né. Então, o programa foi desenhado pensando em pessoas que gostariam de alinhar a sua carreira profissional com essa busca por uma formação acadêmica, né. Então, não há necessidade, no caso do DP, de você pegar qualquer tipo de licença no seu trabalho, assim como não há impeditivo, né? Se você desejar, não tem qualquer problema, mas uma característica aí do nosso corpo discente é que todos eles trabalhavam enquanto cursavam o programa de mestrado, tá? Aqui um pouco sobre o impacto do programa no desempenho profissional. Então, como eu disse, é um programa de mestrado profissional, então visa aí capacitar as pessoas para melhor exercer suas funções no mercado de trabalho, né? Então, quase 98% aí de respostas muito positivas e positivas sobre o impacto do desempenho profissional. Sobre a oportunidade de crescimento, né? Se após o programa de mestrado, após concluir, teve a oportunidade de crescimento no ambiente de trabalho, mais da metade dos nossos alunos, no intervalo aí de 2, 3 anos, teve a oportunidade de crescimento profissional, assim. A questão do impacto remuneratório, né? Então, também é para 60% dos nossos egressos no mestrado. E, de novo, essa pesquisa foi conduzida no intervalo de 2 a 3 anos da formatura dos alunos, né? Então, da conclusão do mestrado. Assim. Então, nesse curto período de tempo, quase 60% dos alunos tiveram um incremento profissional. E aqui um dado que nos orgulha bastante, né? 100% dos alunos disseram que recomendariam o PPGG, os programas de mestrado e DP, para colegas, amigos, familiares, etc. Então, mostrando aí, indicando um altíssimo grau de satisfação do nosso mestrado, né? Agora falar um pouco assim dessas características do programa de mestrado, né? Então, por que profissional? Assim, em geral a gente fala que as características profissionais do mestrado DP se manifestam em 5 pontos. Assim. O primeiro é a metodologia de ensino, que privilegia a aplicação do conhecimento a problemas práticos, né? Então, essa ideia de que é uma metodologia bastante focada em estudos de caso. Então, a ideia é que, ao contrário de cursos estritamente acadêmicos, essencialmente teóricos, todo o conhecimento que é dado, que é ministrado no programa de mestrado, ele deve ser contextualizado pelo docente, né? Então, deve ser mostrada a aplicação prática daquele conhecimento, principalmente por meio de estudos de caso. Uma segunda característica é o corpo docente, né? Que aí a gente, ao formar o corpo docente dos mestrados, além de buscar profissionais que atendam em todos os requisitos em termos de formação acadêmica, né? Tem um programa de doutorado, tem doutorado em instituições de renome. A gente também busca professores que tenham larga experiência no mercado de trabalho, né? Então, todos os professores do TP possuem mais de 10, 15 anos de experiência nas respectivas áreas de atuação, assim. Então, todos possuem uma experiência, a maioria atual, alguns pretérita no setor público e em consultorias relacionadas ao setor público, assim. E também uma formação acadêmica bem heterogênea, né? Um curso interdisciplinar, então tem professores de administração, ciência política, direito, economia, sociologia, e uma trajetória profissional também muito heterogênea, né? Um outro aspecto é o corpo discente, que, assim, parte do nosso processo seletivo é justamente avaliar a maturidade do estudante para o ingresso no programa de mestrado, né? Então, é um aspecto, talvez um dos mais importantes no processo seletivo, é avaliar essa questão da experiência profissional. A gente exige, no mínimo, 3 a 5 anos de experiência profissional, mas, na média, os nossos alunos têm entre 10 e 15 anos de experiência profissional, pelo menos, aí. Então, ao contrário, por exemplo, de universidades públicas, em que é bem normal o estudante concluir a graduação e já ingressar no mestrado, essa não é uma característica dos programas de DP, né? Dos programas de DP, em geral, a gente está procurando pessoas que têm uma experiência no mercado de trabalho. Isso para criar um ambiente, como é um curso profissional, para criar um ambiente aí de ensino mais dinâmico em sala de aula, né? Contextualizar as discussões, permitir que os estudantes participem com a experiência deles. Mais de 80% já possuem algum tipo de pós-graduação lato sensu, assim, então são profissionais já bem estabelecidos no mercado e com larga experiência profissional. Assim. O quarto ponto é a dissertação, que ela exige uma análise aplicada, né? Então, de novo, ao contrário de programas essencialmente acadêmicos, que permitem discussões exclusivamente teóricas em trabalhos na dissertação de mestrado, no caso, no programa profissional, é fundamental que essa dissertação tenha um caráter aplicado. Né? E, por fim, o formato do curso, que é concentrado às sextas, à tarde e à noite, e aos sábados o dia inteiro, assim. E, naturalmente, esse formato foi pensado para facilitar
essa conciliação de tarefas profissionais e acadêmicas enquanto dura o programa de mestrado, tá? Uma questão bem comum, assim, todos os programas eles se dividem em 5 áreas, né? 5 áreas de interesse, a gente vai falar um pouco, desculpa, acho que economia 4 áreas e administração pública 5 áreas. Uma questão bem comum em que momentos deve optar por uma área de interesse, né? A resposta é nenhum. Então, assim, a gente tem 5 áreas nos programas de mestrado em administração: políticas públicas, gestão governamental, regulação, concorrência e infraestrutura, gestão do judiciário e controle e combate à corrupção. Essa é uma divisão didática de disciplinas, assim, então, às vezes gera essa dúvida, em que momento eu vou ter que optar por uma das áreas? Nenhuma, né? Você pode cursar disciplinas de diferentes áreas de interesse, assim. E aí o objetivo, naturalmente, é permitir uma formação de caráter interdisciplinar e que o estudante possa trilhar no programa de mestrado o caminho que mais vai facilitar tanto a pesquisa que ele vai conduzir na dissertação, quanto os temas que são de maior interesse aí do seu ponto de vista profissional, né, da carreira do discente. Aqui um exemplo de calendário, né, que é uma dúvida comum, como funcionam as aulas, né? Então, esse aqui é um exemplo do 4º bimestre de 2021, do mestrado em economia, né? Então, aqui estão os fins de semana que vão ter aula, né? Então, 5 e 6 de novembro, 19 e 20 de novembro, 3 e 4 de dezembro, 17 e 18 de dezembro, tá? Aqui as disciplinas do primeiro horário, então, que são oferecidas a sexta à tarde e sábado de manhã, e as disciplinas do segundo horário, que vão ser oferecidas sexta à noite e sábado à tarde. Aqui, nesse exemplo, tem 4 disciplinas optativas, né? Então, naturalmente, o aluno vai ter que optar por uma das duas aqui no primeiro horário e optar por uma das duas no segundo horário, né? Porque elas são concomitantes, tá? Isso aqui é só para exemplificar como é que funciona o nosso calendário. A gente tem uma ampla oferta de disciplinas optativas, né? Então, a gente oferece aí de 25 a 30 disciplinas optativas por ano, sempre em calendários alternados. Então, é só para mostrar como é que funciona essa questão do calendário quinzenal, né? Em geral, a gente prioriza um intervalo de 15 dias entre as aulas, tal como está o exemplo aqui. A exceção só é aberta quando há feriado no fim de semana e tal, que a gente tem que fazer alguma adaptação ao currículo, tá? O calendário sempre é enviado com bastante antecedência, assim, então a gente está acostumado aqui a trabalhar, o programa de administração, por exemplo, tem quase 6 anos, então a gente está acostumado a trabalhar com o público que tem os seus compromissos profissionais, tem que marcar férias, eventualmente tem viagens de trabalho, e boa parte dos alunos, de 30% a 40%, são de fora de Brasília. Então, a gente tem que se organizar para disponibilizar o quanto antes o calendário para o aluno, para que ele possa se programar, para já reservar aqueles sextas e sábados para os encontros do mestrado, tá? A matrícula é aberta cerca de um mês antes do início de cada bimestre, tá? É realizada inteiramente online, então, mesmo na época presencial, não há necessidade de ir no DP, fazer matrícula, nem nada. Uma característica importante, não há restrição de vagas em nenhuma disciplina do programa, tá? Então, não precisa ter correria para marcar, enfim, para fazer a matrícula, porque todos os alunos conseguem acessar todas as disciplinas do programa, tá? E como eu disse, é uma grande oferta aí de disciplinas optativas. Aqui um resumo do nosso processo seletivo, né? Então, a gente abriu a inscrição e publicou o nosso edital dia 7 de abril. O período vai até segunda-feira, se eu não me engano, dia 12 de julho. Tá? Dia 14 sai a convocação para as entrevistas, para avaliação oral, que é realizada com uma banca de professores, tá? E essa realização, as entrevistas vão ser realizadas de 16 a 22 de julho, tá? Essa convocação para entrevista é feita por e-mail e por Zap, se eu não me engano, o pessoal do nosso núcleo de admissão e relacionamento vai entrar em contato com todos os inscritos para avisar do resultado do processo, tá? E a gente divulga o resultado dia 26 e tem um período de matrícula aqui de 26 a 29 de julho, tá? Para o início das aulas previsto em agosto. Aqui a gente tem alguns e-books que a gente disponibiliza no nosso site para facilitar, assim, esse primeiro manual aqui de sobrevivência ao mestrado. Trata um pouco dessa questão do mestrado, como escolher seu programa de mestrado, como conciliar atividades profissionais e as atividades acadêmicas. O segundo, um guia aí para elaborar o currículo e a carta de apresentação, que são os 2 pré-requisitos do processo seletivo. E o terceiro, falando um pouco sobre a dissertação de mestrado, né, que a gente sabe que é a principal entrega do aluno ao final de um programa de mestrado. Então, a gente sempre recomenda as leituras, tá bem bacana os guias aí, que estão disponíveis para download no nosso site, tá? Aqui um pouco como é que funcionaram as aulas, né? Uma dúvida natural em função da pandemia. Então, essas turmas estão previstas para ter início em agosto de 2021. Até lá, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, a ideia, a gente está aguardando aí uma orientação aí durante o mês de julho do Ministério da Educação. Se ainda não houver uma orientação para o retorno das atividades presenciais, a gente vai continuar no formato remoto que a gente está agora. E se houver um retorno presencial,
a gente vai implementar algum modelo híbrido, né, que permita ao estudante que não se sentir à vontade para frequentar o presencial, que consiga acompanhar ainda as aulas no formato remoto, até que haja aí até que a pandemia esteja devidamente controlada e até que as pessoas se sintam à vontade para frequentar o ambiente de ensino, tá? As nossas plataformas digitais são muito bem estruturadas, assim, logo em março do ano passado, quando houve a interrupção das aulas presenciais, em 2 semanas o IDP colocou no ar um ambiente virtual de aprendizado. Ele permitiu a todos os alunos que aderissem ou não, então ele deu a opção para os alunos aderirem ao sistema remoto ou aguardar o retorno presencial, e a gente teve uma adesão de mais de 95%, aí, mostrando o sucesso do modelo remoto. Então, todas as disciplinas seguiram as mesmas, os professores seguiram os mesmos, a carga horária seguiu a mesma, todas as aulas foram ministradas ao vivo. A única diferença é que não houve o ensino não foi presencial, né? Foi remoto, mas não houve qualquer mudança na grade horária, no conteúdo, nos professores, nem nas disciplinas ministradas desde março do ano passado, tá? Agora falar um pouco do programa de mestrado de administração pública. Então, o programa de mestrado consiste em 11 disciplinas, tá? Então, o aluno tem que cursar 11 disciplinas para concluir o programa e defender a sua dissertação de mestrado, tá? 4 dessas disciplinas são obrigatórias e 7 optativas. E aqui o esquema de horas-aulas de crédito, tá? Então, é calculado que um programa contempla 600 horas-aulas, tá? O prazo para conclusão das atividades são 4 semestres letivos, tá? Então, quem ingressar agora com a gente em agosto de 2021 vai ter até junho de 2023 para concluir as atividades. A gente disponibiliza esse calendário. A gente sempre fala, não são 24 meses, são 4 semestres letivos, né? Esse prazo é um prazo regulamentar de qualquer programa de mestrado no país, por determinação, por orientação da CAPES, tá? Aqui as disciplinas obrigatórias do programa. Então, a ideia dessas disciplinas é conferir uma formação básica para o estudante em gestão, direito e economia do setor público. Então, as 4 matérias são, e, lógico, metodologia de pesquisa, né? Então, a gente vai ter gestão pública, opa, está errado, né? É gestão pública contemporânea, né? Tá aqui, gestão de política pública, mas é gestão pública contemporânea, direito e políticas públicas, economia e instituições de desenvolvimento, e a disciplina de maior carga horária do curso, que é a metodologia de pesquisa. O grande objetivo da disciplina de metodologia de pesquisa é auxiliar vocês na elaboração de um projeto de pesquisa, tá? Então, não é pré-requisito do programa de mestrado a elaboração, a entrega de um projeto de pesquisa, mas, assim, durante essa disciplina de metodologia, ela é a primeira e a última do primeiro ano do curso. A ideia é auxiliar, assim, ter uma equipe grande de 5 professores, 3 titulares e 2 assistentes, para auxiliar vocês na elaboração dos projetos de pesquisa, tá? Então, vocês terminam o primeiro ano do curso com um projeto de pesquisa entregue e com um orientador designado, tá? E aí, no segundo ano de curso, vocês vão trabalhar nas dissertações de mestrado. Aqui, como eu disse, as 5 áreas de interesse do programa: políticas públicas, desenvolvimento social, regulação, concorrência e estrutura, gestão do poder judiciário, gestão pública contemporânea e modernização do Estado e controle e combate à corrupção. Como eu disse, é uma mera divisão didática das disciplinas, então, assim, essa divisão é feita mais para mostrar para vocês o cardápio de disciplinas optativas oferecidas no âmbito do programa, mas não é necessário se vincular a nenhuma dessas áreas em nenhum momento do curso, tá? Aqui um exemplo de disciplinas optativas: então, análise e implementação de políticas públicas, monitoramento e avaliação, que é a minha disciplina; governança e transformação de gestão pública, que é a disciplina do professor Anastasia; planejamento estratégico público, do professor Felipe Cruz; gestão de orçamento público e federalismo, do ministro Véder, ministro do TCU; Estado, regulação e concorrência, a disciplina do professor Márcio Oliveira, ex-presidente do CAD; gestão de política de infraestrutura; e novos mecanismos de combate à corrupção, que é a disciplina do ministro Jorge Age, tá? Aqui um corpo docente, um exemplo, né, do corpo docente do programa, assim. Então, mais para ilustrar esse fato de que todos são profissionais com ampla experiência acadêmica e profissional, né? Então, o professor Fernando Meneguin, que é consultor do Senado, foi diretor da ESAF, foi diretor do Departamento de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; a professora Sueli, que foi presidente do IBAMA até recentemente; professor Luiz Paiva, que esteve à frente aí durante muitos anos do programa Bolsa Família; professor Márcio, ex-presidente do CAD; professor Anastasia, que aí dispensa apresentações; professor Jorge Age; e a professora Leani, que atualmente é presidente do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul e pós-doutora aí por Oxford e por Princeton. Então, aqui um pouco do perfil do nosso programa, né? São professores, como eu disse, com ampla experiência acadêmica, todos doutores por universidades de fronteira aí do Brasil e do exterior, e que tem uma trajetória profissional bem consolidada também.
Aqui um pouco do perfil do corpo discente, assim, então, como vocês veem aqui na coluna, na tabela da esquerda, é um corpo discente bem diversificado, né, em termos de formação acadêmica, 30% de direito, mais ou menos 20% da administração, 10% de engenharias, e aí 50%, aí 40% de outras áreas. Como eu disse, também um terço dos alunos de fora de Brasília, né, então Brasília concentrando 70%, mais 30% de estudantes de fora. A média de idade mais ou menos 40 anos, então, como vocês veem, alunos com ampla experiência profissional e também com bastante diversificado em termos da experiência profissional, né? Aí agências reguladoras, ministérios, secretarias estaduais, tribunais de conta, prefeituras, Câmara e Senado, bancos públicos, enfim. Realmente um perfil bem heterogêneo que cria um ambiente de ensino bastante bacana dentro da sala de aula, né? Essa troca de experiências, esse diálogo entre, às vezes, um gestor da ponta do município, do estado, um gestor do governo federal, às vezes um gestor de um ministério, um auditor de controle, então cria esse ambiente de diálogo bem bacana dentro da sala de aula. Aí também o IDP tem uma série de grupos de pesquisa que a gente estimula o envolvimento dos alunos, assim, lógico, todos de participação optativa. Também tem uma série de convênios de intercâmbio, né, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Alemanha, cara, que são só alguns exemplos, assim, na verdade o IDP tem convênio com mais de 15 instituições, desde a China até países fronteiriços aqui, né, enfim, esses que estão aí exemplificados. A gente oferece também, pelo menos uma vez por ano, disciplinas com professores estrangeiros em outros idiomas. Aqui um exemplo da disciplina que foi ministrada no segundo semestre do ano passado. Disciplina sempre optativa, né? Mas essa disciplina foi ministrada pelo professor Matthew, da American University, Political Risk Analysis. A gente também deu uma disciplina em espanhol ano passado. Então, a gente sempre faz esse esforço por estar disponibilizando aí para os nossos estudantes também uma experiência internacional, para aqueles que têm interesse. São, em geral, experiências bem bacanas, disciplina muito elogiada pelo professor Matthew. A gente também é parceiro, aí um co-organizador do maior evento de administração pública do país, né, que é o Encontro Brasileiro de Administração Pública, ano passado, realizado de 11 a 13 de novembro pela Sociedade Brasileira de Administração Pública, ia ser realizado presencialmente no IDP, por conta da pandemia, foi realizado de forma online, e para esse ano aí a parceria está renovada, então a gente vai realizar uma nova edição da EBAP, a 8ª edição da EBAP, também em parceria IDP e SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública. Esse é só um exemplo, né, dos eventos. Eu acho que se vocês estão nas nossas listas aí, talvez a gente esteja até enchendo um pouquinho o saco de vocês, porque são realmente muitas atividades no IDP, com cursos gratuitos, eventos, palestras, seminários. Então, é uma instituição muito ativa em termos da promoção e divulgação do conhecimento científico, né? Aqui, os valores do mestrado, né? Então, a gente tem basicamente 2 planos de pagamento, 24 parcelas de 3.250 e 30 de 2.730. A gente também tem outros planos, 12, 6, pagamento à vista, e aí vocês fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso núcleo de admissão e relacionamento para pegar mais informações a respeito dos outros planos, caso vocês tenham interesse, tá? Eu vou passar a palavra agora para o professor Tiago, vou parar meu compartilhamento, tá, Tiago? Vou te passar e em seguida a gente conversa um pouquinho com os egressos e discentes do programa e parte para as dúvidas, tá bom? Eu estou vendo que o chat aqui já está animado, então eu vou responder todas as dúvidas ao final, tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Muito obrigado, Caio. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Tiago Caldeira, um dos coordenadores do mestrado em Economia do IDP. Então, muito bom tê-los aqui. Então, pessoal, como o Caio já falou, o desenho do mestrado em Economia tem muita similaridade com o desenho do mestrado em Administração Pública, né? Mas aqui, obviamente, as disciplinas são outras. Fluxo curricular, temos também 5 disciplinas obrigatórias, 7 optativas que o aluno vai poder escolher livremente e uma orientação de dissertação. Então, o prazo para a conclusão das atividades também 4 semestres letivos, né? Então, o aluno que vai iniciar agora no meio de 2021 teria até meados do ano de 2023 para concluir o mestrado. Então, as disciplinas obrigatórias do nosso programa, né? É o cerne aqui de um curso de economia. Então, fundamentos de microeconomia, fundamentos de macroeconomia,
uma introdução aqui à estatística e também introdução à econometria, uma disciplina única com os dois temas. Uma quarta disciplina com métodos quantitativos aplicados à economia, né, matemática. Previamente a essa disciplina de métodos quantitativos, há um curso de nivelamento que é um final de semana, né, uma sexta e um sábado, que é obrigatório para os alunos que não têm uma formação já na área matemática, né, um aluno que não teve uma formação em engenharia, por exemplo. E também a disciplina de metodologia de pesquisa que o aluno vai ver no começo do segundo ano. Então, aqui as áreas de interesse, área de economia, instituições de desenvolvimento, law and economics, finanças e regulação e concorrência. Então, como já afirmado pelo Caio, o aluno em nenhum momento ele vai ter que fazer uma escolha sobre a área de interesse dele, né? A nossa recomendação é que, inclusive, o aluno pegue disciplinas optativas de todas essas áreas de interesse, aqui, mas a gente faz essa divisão muito também para forçar a própria instituição, nós mesmos, né, nós aqui da coordenação do IDP, de forma a oferecer disciplinas com que abarque, né, todas essas áreas de interesse. Então, aqui exemplos de disciplinas optativas: análise de projetos de investimentos, law and economics, né, economia e direito, né, economia do setor público, que é dada economia do setor público 1, que é falhas de mercado, e economia do setor público 2, que são falhas de governo e tributação, economia do setor público também na ótica de concorrência e teoria dos jogos, avaliação de impacto de políticas públicas, que a gente tem uma disciplina de número 1 e uma disciplina que é a continuação dela, análise de eficiência e produtividade, macroeconometria. Então, a gente tem uma lista de mais de 20 disciplinas optativas que são continuamente ofertadas, né? Obviamente, não são todas elas apresentadas de uma vez, né? Elas são distribuídas ao longo do ano, e temos algumas que ocorrem com mais frequência, né? Que são disciplinas mais demandadas pelos alunos. Por exemplo, essa aqui de análise de eficiência e produtividade. Dando seguimento aqui, um pequeno exemplo aqui do nosso corpo docente, o José Luiz Rossi, que é o outro coordenador do mestrado, que é doutor em economia, e ele, nos Estados Unidos, e é economista país do BID, o Alexandre Iwata, que é doutor em estatística, também tem ampla produção na área de economia, é vice-presidente de fundos de investimento da Caixa, foi também vice-presidente da área de riscos da Caixa. O Guilherme Rezende, que é o professor responsável pela disciplina de Fundamentos de Microeconomia, ele é o economista-chefe do CAD também, e também o professor Leonardo Monastério, também outro doutor em economia, que é pesquisador do IPEA, especialista em ciência de dados, e o professor Rogério Boeri, que é o professor responsável pela disciplina de métodos quantitativos aplicados em economia, né, que é subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Economia, é pesquisador do IPEA também, o Adolfo Sassida, que é secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, e também oferta a disciplina Economia do Setor Público 1 e Economia do Setor Público 2. Então, esse é um exemplo do nosso corpo docente. Temos mais de 12 professores hoje, 14, na verdade, e assim, nosso corpo docente também, né, corpo de alunos é bem diverso, e isso é muito bom. Temos aqui mais ou menos um pouco mais de um terço dos alunos tem uma formação já em economia, né, fizeram graduação em economia, e aí temos a divisão entre alunos que são da carreira jurídica, administração, engenharias, também aqui, mais recentemente, tem uma atualização já nesses dados aqui, mas temos muitos alunos da área de TI, né, de ciência da computação, então também relações internacionais, jornalismo, contabilidade, tem uma diversidade muito interessante, muito rica, que gera um debate interessante dentro de sala de aula também.
82% dos alunos já residem em Brasília, né, mas temos quase 20% em outros estados do país. E também de onde vem, né, onde trabalham esses alunos. Então, temos muitos alunos dos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BRB, e dos ministérios, né, da administração pública federal, também do GDF, né, do governo do Distrito Federal, TerraCap, também de organismos internacionais, não está posto aqui, mas temos alguns representantes, também funcionários de embaixadas, né, todo o setor privado que tem principalmente o setor privado que tem uma articulação grande com o setor público. Então, tem uma diversidade bem interessante. E aqui, os valores do nosso mestrado, né, em 24 parcelas e em 30 parcelas. Então, aqui, desconto para taxa de inscrição. E queria... Thiago, você pode voltar rapidinho no slide anterior, desculpa. Sim. Isso aí é um cupom, né, que o pessoal no nosso núcleo de administração e relacionamento decidiu lançar para inscrições até sexta-feira, né? Então, basta, na hora de se inscrever lá no nosso CRM, ingressar com esse código, né? E aí vocês vão ganhar um desconto na taxa de inscrição, aí o pessoal que está participando do Conversa com o Coordenador, tá? É só isso mesmo, Thiago. Ok. Podemos passar a palavra aqui para começando com a Renata, depoimentos aqui dos nossos alunos do mestrado em Economia e, na sequência, os alunos do mestrado em Administração Pública. Tudo bem, Caio? Então, deixa eu parar o compartilhamento aqui e eu chamo a Renata. Pode ser, Renata? Claro. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada aí pelo convite de fazer parte aqui dessa explicação, né, para todos que estão interessados no curso. Eu sou Renata da Guiar, sou auditora de Finanças e Controle do Tesouro Nacional e estou agora terminando o mestrado em Economia no IDP. Está faltando só a minha dissertação. Eu queria passar para vocês, né, a minha experiência como aluna no IDP. Né, o professor Caio colocou um ponto que é muito relevante, né, que é em relação à metodologia. Eu me formei em economia na FGV, no Rio, e no primeiro momento eu até pensei, mas a turma, ela realmente, né, tem pessoas que são economistas, tem pessoas que são formadas em direito, né, são diversas formações, engenharia, e em algum momento a gente pode pensar, mas como é que vai nivelar? Né? E, de fato, foi uma experiência muito rica, né, trabalhar com essa metodologia prática mesmo, né, e com pessoas com formações totalmente diferentes. Num primeiro momento, o IDP, o curso, nivela as formações, né? Todo mundo vai ter um conhecimento, como eu tive na faculdade. É claro que quem se formou em economia, nesse início, vai ter mais facilidade, é natural, a gente já cursou algumas matérias, né? Acaba relembrando, por mais que faça um tempo que a gente tenha feito a faculdade, mas depois, com as matérias optativas, abre um leque de possibilidades da gente estar vivendo a prática mesmo das políticas públicas do país, né? Os professores, eles têm, além de uma formação, né, de uma experiência aí bem rica, né, enquanto professores, muitos estão em posições relevantes no governo, então a gente vai vivenciar mesmo ali os desafios das políticas públicas que estão sendo discutidas, né, hoje no país, e isso foi muito engrandecedor. A gente está participando, né, do que está, de fato, acontecendo. E o que foi impressionante, como o Caio falou, sobre a questão da pandemia, né, o quanto eles se adaptaram rápido ao que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo, e foi impressionante, porque as plataformas, elas ficaram
são muito, muito fáceis de serem utilizadas, muito acessíveis, e eu confesso, né, que eu gostei muito dessa ideia, Caio, do modelo híbrido, porque eu me adaptei tão bem que eu adorei assistir a aula, né, de forma virtual, porque quando é presencial a gente às vezes perde alguma coisa e virtual não tem problema. A gente perde às vezes um dia de aula, depois a gente consegue assistir a aula inteira. Então eu gostei muito da forma que foi implementada, inclusive eu preferi, né, para quem trabalha, acho que a grande maioria, né, se não todos, trabalham e fica muito mais prático mesmo a gente ter essa possibilidade. E hoje eu vejo que eu estou, né, eu sou uma profissional muito mais completa, né, por conta do mestrado que conseguiu colocar muita teoria em prática, né, que a minha faculdade, acho que de todos, né, é bem teórica, né, e a gente com essas discussões, né, bem atuais, a gente consegue colocar em prática, de fato, o que a gente aprendeu e se atualizar bastante. Bacana, Renata. Bom, obrigado pelo seu depoimento, Renata. Foi bem bacana, sempre bem bacana ouvir um pouco da experiência de vocês. Vou passar a palavra agora para o Lucas. Pessoal, tudo bom? Boa noite. Vocês me ouvem? Não sei se consta da apresentação, mas eu acho um dado relevante, né? Renata falou um pouco de nivelamento, tudo mais. Eu não sou egresso do curso de economia, né? Nem de engenharia, nada que envolvesse métodos quantitativos. Eu sou formado em direito, sou procurador da Fazenda Nacional e o meu interesse no mestrado surgiu justamente com a perspectiva de tentar explorar essas complementaridades entre direito e economia. Eu vi que tem muita gente, né, na área jurídica, tem interesse em law and economics e tal, e tem muitos mestrados, especializações que o pessoal faz que são pós-graduações em direito que envolvem análise econômica do direito. Eu pensei que seria interessante buscar algo diretamente na economia, né, e fiquei, justamente em razão dessa ausência do meu background em matéria econômica, eu fiquei receoso de, enfim, estar preparado para fazer o mestrado, mas, assim, foi tranquilo. Como já foi explicado, o curso de nivelamento, a gente tem disciplina obrigatória de métodos quantitativos, a gente aprende cálculo e tudo mais, mas, assim, eu diria que não foi nada, digamos assim, transponível. Existe disciplina, obviamente, né, a gente tem que se dedicar, mas, assim, o fato de eu não ter uma formação pretérita em economia ou em cursos de exatas não foi um obstáculo, não. Pelo contrário, como eu estava buscando complementaridade com a minha formação jurídica, eu acho que veio bem a calhar. Acho que, para complementar aqui o que a Renata falou já também, eu, assim, em termos de metodologia, é outro mundo para quem vem da área jurídica, né? Principalmente para quem está se interessando, como eu estou, em pesquisa empírica. Para vocês verem, a gente tem aprendido essas disciplinas, muitas disciplinas são muito voltadas para a prática, a gente aprende algumas disciplinas a programar em R, que é uma linguagem de programação muito voltada para a estatística, para poder fazer pesquisa empírica. Enfim, coisas que a gente não vê em nenhum currículo de curso de direito, por exemplo. Renata falou também da questão da adaptação ao ambiente virtual. Para mim foi tranquilo, eu comecei o curso em julho do ano passado, e naquela época a gente estava no começo da pandemia, a perspectiva de que em algum momento, né, todo mundo achava que brevemente a gente ia retomar o curso presencial. Não foi possível, infelizmente, mas, assim, para mim tem funcionado bem, principalmente pelo recurso das aulas serem gravadas, e eu recorri a isso algumas vezes. Houve momentos em que, por razões profissionais, eu não pude comparecer a uma parte da aula, por exemplo, na sexta-feira à tarde, e estava lá gravado, eu pude acessar depois. Eu acho que é isso. Para em formato online, outro ponto também que eu queria destacar, e nisso vou até falar em Matias, que ele foi nosso monitor, as monitorias ajudaram com algumas disciplinas, aquelas aquelas disciplinas, principalmente, acho que Matias chegou a ser monitor nosso, a disciplina de métodos quantitativos do Boélio, não foi, Matias? Foi isso, exatamente. Foi uma ajuda interessante, porque normalmente os professores passam muitos trabalhos e, enfim, a gente quando tem monitoria, o IDP costuma fornecer os monitores, e a gente também às vezes pede sala no Zoom para debater entre nós mesmos. Assim, foi até interessante, assim, como isso é algo que
você espera espera no formato presencial, mas a gente também conseguiu transpor o formato online. Acho que até nesse sentido a experiência tem sido bacana também. Eu acho que é isso, não sei se os colegas estiverem assistindo e tiverem alguma dúvida, depois eu vou deixar meu e-mail no chat, se quiserem conversar, podem ficar à vontade. Excelente, Lucas. Muitíssimo obrigado também pelo seu depoimento, bem bacana. Ana Paula? Caio, Oi? posso só fazer complementar aqui um ponto rapidinho? Claro, por favor, Renato. E falando sobre essa questão dos alunos terem formações diferentes, é impressionante também o quanto eu pude aprender com os alunos, né? Isso foi muito interessante, porque são pessoas que cada um está em um órgão totalmente diferente, tem uma experiência totalmente diferente, então a gente também tem essa oportunidade de aprender com eles, né? Não só nas aulas, mas com esses alunos com formações completamente diferentes. E eu queria só agradecer aqui, né, também ao Matias, né, como o Lucas falou que ele foi monitor dele em algumas matérias, tudo que eu precisei, tudo desse tempo todo, eu recorri ao Matias, né, então ele teve uma importância aí muito grande para mim, então vocês tenham certeza que vocês vão ter muita assistência. Inclusive, Renata, o convite que o Matias fez para eu falar que hoje surgiu no momento que eu estava tirando a dúvida com ele. Estava pedindo para tirar a dúvida e aproveitou e convidou. Eu também, mesma coisa. Não, eu acho que um ponto bacana dos mestrados e que a gente às vezes não aborda tanto nessas apresentações é essa questão do apoio administrativo que o IDP confere, né? Eu sempre falo que no IDP, cara, o nosso objetivo é que a gente sabe que vocês vão ter um tempo muito disputado aí, né? Conciliando atividades de trabalho com atividades acadêmicas e familiares também, né? Então a gente tem uma estrutura de apoio bastante sólida aí para garantir que o tempo de vocês no IDP seja investido em estudo, né? Em estudo, em aulas, em trabalhos e não para resolver eventuais problemas administrativos. E certamente grande parte do sucesso desse apoio aí para os alunos, tanto acadêmico quanto administrativo do mestrado de economia, está na conta do Matias mesmo, assim, né? O Matias é a figura aí, o nosso professor mais próximo aí dos alunos do mestrado de economia e sempre está aí recebendo elogios dos alunos pela presteza e qualidade do atendimento aí, né? Então, Ana Paula, assim como no mestrado em administração também, não pode deixar de falar também, né? O Renan, o Matheus, sua equipe, o Milton e o Alessandro também prestam sempre um atendimento aí de excelência para os alunos. Gente, meu nome é Ana Paula, né? Ana Paula Carvalho. Eu sou coordenadora de projetos na Gerência Nacional de Contratos de Tecnologia na Caixa Econômica Federal. Essa função que eu assumi foi depois que eu concluí o meu mestrado aqui no IDP, né, meu mestrado de Administração Pública. E, assim, eu sempre tive vontade de fazer um mestrado e não achava que eu conseguisse conciliar as minhas atividades diárias com a exigência, né, que a gente precisa de se dedicar aos estudos, a todas as coerências. E, assim, sempre tive vontade, e nem financeiramente também. E eu consegui encontrar no IDP essa parte de conciliar tanto a parte financeira, para arcar com os custos de um mestrado, com a qualidade da competência de todo o corpo técnico, os assuntos que são abordados, e a parte do profissional, onde a gente consegue aplicar realmente o que a gente faz, o que a gente gostaria de estudar, né? A gente estuda aquilo que a gente gostaria de aplicar na administração mesmo e fazer a diferença, né? Enquanto Caixa Econômica, minha dissertação foi justamente voltada para análise de riscos, né? E a gente precisa realmente de coisas que façam diferença no dia a dia, para a gente poder construir e dar essas evidências. Então, assim, a função que eu assumi veio em consequência, né, da minha dissertação do mestrado, que foi defendida aí do IDP, e depois da conclusão deles aí. Então, para a gente é muito bom
Então, assim, outras pessoas que têm uma vida parecida com a minha, sou mãe, trabalho 8 horas, ao contrário, né, banco, normalmente o pessoal acha que é 6 horas, não, a gente trabalha 8 horas, bate ponto, tem casa, marido, filho, cachorro, papagaio, e a gente consegue conciliar isso tudo. Mas uma das dicas que eu deixo aí para quem quiser entrar é o seguinte: não acumulem conteúdo. Então, assim, estudem todos os dias um pouco, definam horários para vocês estudarem, não deixe para a última hora, porque se vocês deixarem para acumular, é uma correria, uma coisa de louco, é coisa de louco, né? E a possibilidade de você selecionar disciplinas dentro daquelas áreas de interesse permitem que você busque uma completude do que você quer desenvolver dentro do seu mestrado. Então, quando a gente já tem definido o projeto, tem uma ideia do que quer falar, você já consegue selecionar as disciplinas que vão impactar no seu estudo e que vão te complementar. Então, isso é muito legal também. Você não precisa, às vezes, nas instituições que você é obrigado a optar por uma área de interesse, você às vezes fica de olho numa disciplina que está ali na outra, né? E você não pode fazer. E essa vantagem no IDP a gente consegue, assim, permear, selecionar e montar a sua grade horária de acordo com a sua vida, né? Conciliar suas coisas com a sua vida. E o pessoal do acadêmico aí, nem vou falar do Renan e do Matheus, porque senão a gente diz que está puxando sardinha, né? Mas os meninos são excelentes, super disponíveis. Tudo que você precisa, você pede, eles respondem na hora, te ajudam, né? Isso desonera muito a questão de você precisar estar o tempo todo fisicamente ali, correndo atrás e estando ali, né? Então, é muito bacana. E aí, assim, acho que fica aí minha dica, né, para ajudar vocês. E como o Lucas falou aí de economia, também deixo meu e-mail aqui no chat. E estou à disposição para conversar, para ajudar vocês aí na decisão. E estou torcendo aqui pelo doutorado de administração, hein? Estou aqui na fila. Vamos tocar. Bacana, Ana. Viu? Obrigada pela oportunidade. É um orgulho falar em Obrigado. nome do IDP. É um orgulho. Obrigado você pelo depoimento, Ana. A gente também está aguardando, assim, a CAPES. Na verdade, a CAPES ano passado fechou, né? Não abriu a possibilidade de entrar com pedidos de doutorado. Ao que tudo indica, esse ano também não vai abrir, um pouco, nos 2 anos em virtude da pandemia. Mas ano que vem, se der tudo certo, a gente vai abrir o nosso doutorado em administração pública aí. Faço questão de entrar na primeira turma. Oh, que bom, Quero, que bom. faço questão, porque assim, faz uma diferença absurda o corpo docente daí, sabe? Os professores são muito, muito disponíveis, e mesmo sendo pessoas renomadas, como o ministro Jorge Rage, e outros todos os nossos professores aí, eles são muito disponíveis, muito acessíveis, são pessoas, né? A gente fala, são pessoas, né? Você pode tocar, pode perguntar, conversar, são mestres, então, são professores, então eles têm isso na essência, né? Na disponibilidade aí de atender a gente. Isso é muito legal, muito bacana. Bacana, Ana. Muito obrigado, Ana, pelo seu depoimento, foi bem legal. Chamar agora o último depoimento de hoje, o Ricardo. Boa noite, professor Caio, boa noite a todos, boa noite. Obrigado pelo convite, para mim um prazer estar fazendo um depoimento aí sobre minha experiência durante o curso de mestrado no IDP. Meu nome é Ricardo Moreira, eu sou graduado em contabilidade, eu tenho cargo efetivo de auditor fiscal da Receita Federal e atualmente eu exerço o cargo de secretário adjunto de trabalho do Ministério da Economia. Eu concluí o mestrado em administração pública, profissional em administração pública, agora no mês de abril deste ano. E foi uma experiência muito interessante aqui no IDP. Eu ingressei no mestrado com a expectativa de utilizar os conhecimentos científicos e acadêmicos no aperfeiçoamento da minha atividade profissional, os meus desafios, e inclusive quando eu pedi autorização para participar do programa, eu falei, olha, eu pretendo utilizar os conhecimentos acadêmicos aqui dentro do trabalho, da Secretaria de Trabalho, e a minha expectativa foi absolutamente, completamente atendida. Eu utilizei, de fato, os conhecimentos que eu aprendi na academia dentro do meu trabalho, planejamento estratégico, técnicas de negociação, gerenciamento de projetos,
o direito aplicado à administração pública, enfim, todas as matérias eu consegui aproveitar dentro do meu trabalho. E eu busquei inicialmente o IDP, porque a gente consegue, quando a gente olha assim, o quadro de professores, de mestres, né, a gente fica impressionado com a qualidade, como dizem os que me antecederam, são professores de reconhecido, notório conhecimento e capacidade, e a gente fica muito curioso de ter aula com eles, né, com esses professores todos, e o apoio é impressionante. E também a questão de poder fazer nas sextas-feiras e nos sábados, porque a minha atividade profissional ela é contínua, e mesmo sábados, e até mesmo sextas-feiras, sábados, a gente tem que trabalhar. Então, a possibilidade de fazer isso nas sextas e nos sábados, em períodos alternados, inclusive, quando no presencial era a cada 15 dias, isso foi mais um fator que me fez optar por tentar, né, buscar essa participação do mestrado dentro do IDP. Mas aí, durante o curso, outros aspectos positivos foram sendo assim, se destacando, né? E todos falaram aqui, antes que me antecederam, né? Os professores notório saber, assim, a infraestrutura do IDP, que foi demonstrada aqui pelo professor Caio, também uma infraestrutura muito boa, e o apoio administrativo, professor, eu me lembro que na palestra de apresentação do mestrado, lá quando a primeira aula, o professor Caio que fez a apresentação lá do curso de profissional de administração no mestrado, né? E ele falou, olha, a parte administrativa, vocês deixem conosco, porque vocês só terão que se preocupar em estudar. E isso é fato, o apoio administrativo do IDP é impressionante. Aqui eu tenho até algumas pessoas que sempre me apoiaram aqui, o professor Matias, a Camila, tive a oportunidade de ter uma atividade com ela, Matheus, Renan, a Fernanda, que hoje já conversou comigo por WhatsApp, e isso aí é o tempo todo, né? Um apoio incondicional, permanente e cordial, gentil, é impressionante mesmo. E isso facilita a nossa vida, que nós só temos realmente que nos preocupar em estudar. Qualquer outro problema, qualquer outra necessidade será suprida por esse timão aí de apoio. O ambiente de aprendizagem também foi outro destaque que as pessoas fizeram aqui. O fato de a gente ter pessoas de com carreiras consolidadas, também são colegas que não são neófitos no que fazem, são profissionais de alto gabarito. Então, é um ambiente de aprendizagem absoluto. Você aprende todos os dias, as experiências, forma network, é realmente um ambiente de aprendizagem de alto nível. Né? Então, além dos professores, os próprios colegas são outros professores, né? A gente acaba aprendendo com os colegas. E também não foram raras vezes, só para dar um exemplo disso que eu consegui utilizar o conhecimento do IDP, e isso foi o tempo todo. Eu tive até uma iniciativa, o professor Felipe Cruz fazia planejamento estratégico, eu fiz 2 matérias com ele, projetos e planejamento estratégico no setor público. E aí um dia ele fez uma aula, e eu fiquei impressionado, essa aula aqui tem tudo a ver com o que a gente está fazendo, nós estávamos num novo ciclo de planejamento estratégico dentro da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, e aí eu convidei o professor foi até a secretaria, né? Ele com a facilidade dele também ser meu colega, ele também trabalha no Ministério da Economia, né? Fizemos um convite a ele, e ele fez uma apresentação parecida com o que ele fez na aula, claro que em 2 horas, e pressionou todo mundo, e foi um grande sensibilização para o planejamento estratégico, para aquela ideia de que planejamento estratégico é alguma coisa que não tem a ver com o que você faz. Então, o propósito, só para dar um dos exemplos das coisas que a gente utilizou, né? Eu posso dar outros exemplos, vários, mas é só ficar por aqui. Eu poderia me lembrar dos artigos que eu acabei escrevendo e que não tinham a ver com o meu trabalho e acabaram tendo a ver também com minha própria prática acadêmica, né? Eu tive um artigo que acabou, acho que sendo publicado na revista de Economia Empírica, depois participei também do
o ano passado do seminário de administração pública, e sempre com assuntos que tinham a ver com o meu trabalho e tinham a ver com a academia. E isso é muito importante. Então, é isso. Eu só tenho a dizer que o IDP foi muito bom. Eu também, gostaria de participar de um programa de doutorado, se viesse chegar, né? Eu sou candidato também, e recomendo o IDP. Eu considero que é uma instituição que possui uma infraestrutura impecável, tem um apoio administrativo permanente, cordial, gentil, e um ambiente de aprendizagem fantástico, e um quadro de professores de excelência. Então, só posso recomendar o IDP. Era isso, professor Caio. Bacana, Ricardo. Muitíssimo obrigado. Um outro exemplo de aplicação prática, eu tive a oportunidade de ser um dos professores avaliadores da dissertação de mestrado do Ricardo, né? Foi um trabalho super interessante sobre carteira de trabalho digital, né? Um tema super moderno, super aplicado. É um trabalho bem bacana mesmo aí, que deixa a gente bastante feliz por estar o PPGG, né, o programa de mestrado, contribuindo aí para o dia a dia da administração pública, né? Então, uma análise bem interessante sobre essa questão de digitalização de serviços públicos, assim. Bom, gente, eu acho que da parte do IDP era isso. Queria agradecer novamente a Renata, ao Lucas, a Ana Paula e ao Ricardo. Assim, para a gente é sempre bem legal escutar um pouco do depoimento de vocês, ver um pouco da visão de vocês sobre os cursos, né? E agora a gente vai abrir agora para eventuais dúvidas. Eu estou vendo que tem 2 colegas com a mão levantada, que é o Marcos e o Frederico. Marcos, você tem alguma dúvida? Por favor, fique à vontade. Tem sim. Prazer, eu sou o Marcos. Obrigado, antes de tudo, pela conversa. Eu tenho algumas dúvidas, por isso estou enrolando para me inscrever, até porque eu já participei de um mestrado, enfim, estava na dúvida se entraria no doutorado em Direito ou se tocaria um mestrado em Economia. E estou bem tendencioso a entrar no mestrado novamente. Só que eu só tenho algumas dúvidas, inclusive algumas o pessoal já colocou aqui, basicamente, voltando ao presencial, se a gente vai ter a possibilidade dessas aulas gravadas, que pelo que percebi ajudava bastante, né? O outro tema é em relação à avaliação das disciplinas, se cada professor toca a disciplina de um jeito, se todos demandam algum artigo, né? Para a gente saber, assim, até de que forma, eventualmente, mais para frente, se for escolhido, escolher e dosar a mão nas disciplinas, né? Para não pegar muita disciplina que demande muito tempo depois e acabar encavalando nos semestres seguintes. Um outro ponto, que já aconteceu também até com alguns outros colegas, enfim, imprevistos acontecem, né? Então, caso aconteça algum imprevisto, como é que faz para prorrogar a apresentação da dissertação? Não sei se tem alguns critérios, algumas hipóteses específicas para isso, ou se academicamente a gente resolve isso depois, administrativamente, quer dizer. E o último ponto é em relação a tema, né? Eu tenho muita dificuldade assim de escolher entrar já com um tema. No meu mestrado anterior também não precisei fazer um projeto de pesquisa, mas já tinha algum tema já na cabeça. E para a economia eu tenho vários temas, né? Isso me deixa um pouco inquieto. Não sei se eu tenho que esperar um pouco e ler mais para entrar e já fechar deixar guardado 2, 3 temas aí, ou se eu posso ir tocando e eu escolho isso mais para frente quando eu for fechar o projeto de pesquisa. Basicamente é isso, pessoal. Obrigado aí pelos depoimentos também. Ajudaram bastante, principalmente do Lucas. Eu sou formado em Direito também, então... E o Thiago também, né, que me atendeu até pelo WhatsApp. De novo, Thiago, muito obrigado. Acho que deu um pouco de tranquilidade aí para eu continuar pensando nesse caminho do mestrado. Basicamente isso, pessoal. Muito obrigado. Viu? Bacana. Bom, vou tentar endereçar aqui todas as dúvidas, Marcos. Se eu não conseguir, se eu esquecer de alguma, me avisa. Vou começar pela mais fácil, assim, a questão de avaliação.
sim, fica a critério de cada docente, assim, então cada docente tem a sua metodologia própria de avaliação, tem docentes que exigem artigo, o tamanho do artigo varia, tem docentes que misturam artigo e seminário, tem uma disciplina ou outra da economia que tem prova, que são as disciplinas, às vezes, uma estatística e tal, que faz mais sentido ter uma prova, uma lista, mas fica a critério de cada professor. Cara, sobre a questão do formato das aulas, essa é uma questão muito sensível para a gente, e às vezes é difícil responder, porque a gente assim como todos os programas de mestrado e doutorado no Brasil, a gente é regulado pela CAPES, né? Então, a gente tem um órgão regulador que determina as condições pelas quais a gente pode prestar o nosso serviço, assim. Uma coisa importante, não existe mestrado à distância no Brasil, assim, cara, um processo que começaram a regulamentar, mas praticamente não existe. Eu posso estar fugindo do meu conhecimento uma área ou outra, mas eu consigo falar com segurança que na área de administração e economia não existem mestrados à distância no Brasil. Então, todos os mestrados são presenciais. O que a gente tem hoje em dia? A gente tem hoje em dia uma autorização em caráter temporário da CAPES para prestar nosso serviço na modalidade remota em virtude da pandemia, assim. Então, a qualquer momento, a CAPES pode revogar essa autorização, o que obrigaria o retorno presencial das aulas de todos os mestrados e doutorados do país, assim. Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui, a gente fala na condição de regulado e tendo que cumprir as determinações do órgão regulador, né? Então, Marcos, assim, essa questão de transmissão da aula, se a gente vai disponibilizar o vídeo ou não, a gente pretende fazer um retorno híbrido no segundo semestre, assim. Lógico, esse retorno, como eu disse, tem que ser autorizado pela CAPES, assim, eu não posso, nosso programa de mestrado e nenhum outro no Brasil pode, por exemplo, decidir por si só, gravar as aulas e disponibilizar todas as aulas até o final do ano, até o final do programa, os 2 anos de vocês, assim. Então, o IDP está se preparando tecnologicamente, está instalando câmera nas aulas, microfone, antena para transmissão, para conseguir fazer esse retorno híbrido. A gente acredita que no segundo semestre vai ser possível. Como é que vai ser em 2022? Aí, de 2022 em diante, aí a gente depende realmente da regulamentação, da autorização do órgão regulamentador, tá? Sob a nossa ótica da instituição IDP, não teria nenhum problema a gente continuar, por exemplo, disponibilizando aula gravada. Assim, eu entendo que é um serviço, inclusive, excelente em tempos normais, né? Porque, como vários colegas aqui mencionaram, às vezes uma imposição do trabalho te impede de assistir uma aula. Vocês podem faltar até 25% das aulas, né? Que é uma determinação do MEC, 75% mínimo de presença. Mas eu acho que, inclusive, em tempos normais, seria legal conseguir gravar essa aula e disponibilizar para o aluno quando faltou conseguir assistir. Se isso é possível ou não, de novo, a gente depende da autorização do órgão regulador, tá? Prazo. O prazo regulamentar são 2 anos, assim, isso, de novo, isso também é uma determinação da CAPES, assim, tá? Isso vale para todos os mestrados do Brasil. Durante o primeiro ano do curso, vocês podem trancar, e esse trancamento, ele fica a critério de cada estudante, assim, é feito por qualquer motivo. A partir do segundo ano do curso, qualquer prorrogação ela tem que ser devidamente justificada, assim. Então, vocês entram na fase de elaboração da dissertação e essa prorrogação tem que ser devidamente justificada. Em geral, motivo de saúde, tá? Então, fora isso, assim, só em casos bastante excepcionais, com autorização do orientador, desde que submetido um cronograma para a conclusão da dissertação, em alguns casos a gente permite a prorrogação do prazo. Cara, eu falei de tudo, Marcos, eu esqueci alguma outra questão. Obrigado. Faltou só aquela questão do tema, o que vocês sugerem? Então, a gente não exige, né, um tema de entrada. A gente sempre fala, como a Ana mencionou no depoimento dela, eu sempre falo isso na primeiro dia de aula. Assim, quando você tem um tema definido, é tudo muito mais fácil, né? Porque você consegue, por exemplo, direcionar os trabalhos que você tem que fazer no programa de mestrado para aquele seu tema de pesquisa, né? Em geral, todos os professores são bem flexíveis com isso. Fala, professor, meu tema de pesquisa é esse, será que eu posso fazer um trabalho nessa linha que vai me ajudar depois? Em geral, pode. Assim. Então, assim, tendo 2 ou 3 temas, eu acho tranquilo. Assim, como eu disse, a gente tem uma disciplina de metodologia que ela é dada de forma diferente e cujo principal objetivo é fazer com que vocês terminem o primeiro ano com um projeto de pesquisa. Assim. Então, a exigência é que você termine o primeiro ano, você vai ter que ter escrito um projeto de pesquisa e, para isso, a gente vai te ajudar. Né? Então, o Matias, por exemplo, que está aqui, é um dos professores da disciplina de metodologia de pesquisa. O grande objetivo dessa disciplina é não deixar que ninguém passe para o segundo ano do mestrado sem um projeto de pesquisa e sem um orientador designado, tá? Então, não é uma exigência do programa você ter um tema de pesquisa. A gente acha bom que os alunos tenham, assim, pelo menos 2, 3 temas mapeados. A única exigência, assim, a nota da disciplina de metodologia de pesquisa, ela depende do projeto que é entregue no final do primeiro ano de curso, assim, mas para isso, a gente tem toda uma estrutura aí de apoio para ajudar vocês a desenvolver esse projeto ao longo do primeiro ano do curso.
Beleza? Frederico? Boa noite, tudo bem? Na verdade, professor, a minha pergunta era muito similar. Eu acho que estou parcialmente respondido sobre a questão do modelo híbrido, né? Porque quando tu apresentou ali a questão do retorno, né? Tu falou bastante na questão dos alunos se sentirem seguros de voltar ou não e tal. Mas eu vejo que tem bastante gente no chat, na mesma situação que eu moro em Porto Alegre, e é claro que a gente gostaria, né, de estar presente, de acompanhar presencialmente as aulas, mas a gente também sabe que nem sempre será possível, né? Daqui a pouco tu não consegue um voo, daqui a pouco tu tem um compromisso de trabalho, e aí poder acompanhar online tem essa flexibilidade. Só queria entender assim mais objetivamente, se a CAPES autorizar o modelo híbrido, o IDP pretende adotar o modelo híbrido a partir do retorno. Objetivamente é isso. É isso. Objetivamente é isso. Assim, Frederico, a gente, como eu disse, desde 2016, assim, 1 a cada 3 alunos nossos são de fora de Brasília. Então, assim, mesmo quando era presencial, a gente tem por tradição atender alunos de fora de Brasília. Assim, a quantidade de deslocamento não é muito grande, né? A gente fala só mais ou menos 24 deslocamentos, 22 ao longo de todo o curso, assim, né? Mas, cara, tendo a autorização da CAPES, a gente não tem por que não atendê-los dessa forma, assim, né? Quem deseja ficar aí, assim. Então, a gente está preparado para isso. Tecnologicamente, a gente está preparado para isso, assim. O que a gente aguarda é essa questão, né? A minha intuição é a CAPES não vai forçar um retorno presencial enquanto a pandemia não estiver controlada, até porque existe uma pressão muito grande de universidades públicas, né, que não desejam um retorno presencial enquanto não tiver, enfim, enquanto não for seguro esse retorno, né. Então, a minha impressão é que esse ano ainda é difícil falar que é garantido, assim, o nosso encontro aqui está sendo gravado, não quero ficar registrado para a posteridade, mas eu acho que a minha opinião é que é bastante provável que a gente fique, pelo menos até o final desse ano, nessa modalidade, pelo menos híbrida, assim, se não 100% remota. E aí, ano que vem, aí eu acho que depende bastante da situação da pandemia no país. Beleza, muito obrigado aí pela resposta. E eu fui aluno especial do mestrado no trimestre passado, então pude compartilhar um pouquinho da disciplina, do método, da plataforma, e pretendo me inscrever aí para a próxima turma regular. Obrigado pela resposta. Obrigado você, Frederico, bacana. Eu vejo que tem algumas dúvidas aqui no chat. Um aluno pergunta qual que é o prazo mínimo, né? Eu falei do prazo máximo de 4 meses, o prazo mínimo vai muito a critério de cada aluno, assim, de fato, é difícil, eu digo que é difícil concluir o curso em menos de 1 ano e meio, assim, mas, cara, assim, as disciplinas, um aluno no fluxo regular vai concluir as disciplinas de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. O restante do prazo é realmente para a elaboração da dissertação, assim, então a gente tem alguns alunos bem acelerados, assim, então, se eu não me engano, talvez o prazo mínimo que a gente teve foi 19 meses, 20 meses, aí, alguma coisa nesse sentido. Porque, além das disciplinas, tem que fazer a qualificação e a defesa, né? Então, mas o prazo mínimo fica a critério de cada aluno. Assim, no limite, se o aluno concluir uma dissertação, qualificar, defender em 15 meses, não tem qualquer problema, assim, mas principalmente pelo perfil de vocês, né, que trabalham e tal, é muito difícil concluir o curso em menos de 1 ano e meio. Eu diria que é bastante provável que a maioria de vocês conclua o curso realmente em 4 semestres letivos, que dá mais ou menos 22 meses, tá? Eu não sei, tem alguma outra mão levantada? A Ana quer falar alguma coisa, Ana? Eu queria só complementar, professor, com relação aos alunos aí que estão, né, com essa metodologia à distância, né? Eu acho que eu sou uma das penúltimas turmas antes da pandemia. Acho que eu sou a mais velhinha aí. Então, assim, eu sei que o nosso Brasil aí é gigantesco, a gente tem uma série de dificuldades, mas o pessoal que mora fora de Brasília, o apoio que a gente aqui em Brasília dá para quem vem de fora para estudar aqui é muito legal, né? Os colegas de turma acabam virando grandes amigos na nossa jornada, né? Então, assim, eu acho que mesmo que a metodologia à distância se perpetue aí no IDP, acho que a questão do presencial é fundamental. Estarmos aí cara a cara, conversando, conhecendo, se vocês puderem fazer o esforço e fazer o planejamento, vale a pena. É muito legal mesmo o cara a cara, o corpo a corpo, você vê a pessoa, tá ali, né? A gente sabe da questão da pandemia, óbvio, mas não desistam por causa do método.
né? Se tiverem que vir presencial, faz um esforço, as questões das aulas quinzenais permite esse cálculo, calcular direitinho esses espaços, e ainda junta milhas, né? Aí a gente vai juntando milhas, vai trocando por passagem e vai conseguindo fazer, né? Então, entre em contato com a gente aqui em Brasília, assim, eu nem sou do IDP, mas procura a gente em Brasília que a gente ajuda vocês a lugares mais próximos do IDP e para a gente poder se ajudar, né? Acho que o meio acadêmico é isso. É só para dizer. E a qualificação, aproveitando, só deixei, professor, é uma pré-banca e diminui em 80% a tensão banca de defesa, né? Essa é a defesa de mestrado. Então, é fantástica a questão da qualificação. A gente apanha, que nem condenado, mas quando chega na defesa, você passa, assim, com louvor e com glória, porque a correção já foi feita antes, né? A qualificação. Então, é muito bom, muito bom. Fica a dica aí de novo, hein? Tô cheia de dicas. Bacana, Ana, obrigado. Frederico, eu não sei se você ainda está se ficou alguma dúvida, ou se a mão levantou depois, ou se é um resquício ainda da dúvida anterior. Era o resquício aqui, desculpa. Valeu. Eu vejo que aqui a Thaís perguntou sobre a questão da carta de apresentação, né, dos temas de interesse de pesquisa. Na verdade, Thaís, é mais um espaço que a gente dá no momento da carta e do memorial para vocês falarem um pouco sobre linhas de pesquisa de interesse, temas de pesquisa. Não precisa especificar, se a gente não existe projeto de pesquisa, é mais para entender um pouco parte da motivação que levou a vocês a buscar o mestrado, certamente é querer estudar, se aprofundar em algum tema, é mais entender um pouco o tema que vocês pensam em se aprofundar e, no momento da avaliação oral ali com a banca, entender se, para a gente fazer um diálogo, entender se o programa de mestrado consegue atender as expectativas, né, em termos de estudo, porque às vezes, por exemplo, vem no limite, por exemplo, pode ver alguém falando, eu queria estudar planejamento estratégico da minha empresa. Não, mestrado de administração pública, então a gente não vai tratar de sistemas, não seria adequado. Então, é mais para a gente poder bater um papo para entender a adequação do tema de mestrado, seja de administração, seja de economia, ao seu interesse de pesquisa, assim. É mais uma oportunidade para a gente abrir essa linha de diálogo durante a avaliação oral, tá? Mas não precisa detalhar, falar de metodologia, nada disso, assim, é mais uma exposição geral sobre temas de interesse de estudo e pesquisa durante o programa de mestrado. Gente, eu não sei se eu pulei alguma questão aqui no chat. Se eu pulei, por favor, fiquem à vontade para acionar aí, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Bom, não tendo, então, gente, eu vou agradecer a participação de vocês aqui nesse encontro. Para a gente do IDP é um prazer recebê-los aqui, ainda que na modalidade remota. A gente realmente está... Eu sei que parte de vocês são de fora de Brasília e estão ansiando pela continuidade de algum formato remoto, mas a gente aqui de Brasília está ansiando também por recebê-los, pela oportunidade de recebê-los aqui na nossa casa, no IDP. A gente entende que parte do diferencial do IDP está na nossa infraestrutura, assim, está na capacidade de oferecer espaços de ensino, salas de ensino bastante diferenciadas. A gente investe muito nessa questão da infraestrutura das salas de ensino. Então, para a gente vai ser um prazer recebê-los aqui na nossa casa, ainda que só em 2022. E também porque o retorno presencial significa que a gente vai ter superado ou controlado, em parte, a questão da pandemia, o que certamente é um desejo de todos. Eu estou vendo que teve uma última pergunta da Suzana, como serão as entrevistas. Na verdade, é uma banca de professores e 3 professores que vai dialogar um pouco com vocês sobre a sua trajetória acadêmica, profissional, interesses de pesquisa, como eu mencionei anteriormente, tentar entender o que levou vocês a buscar o programa de mestrado. É mais uma conversa em torno de 10, 15 minutos com a banca para a gente se conhecer e entender aí se os desejos estão alinhados, tanto em termos de se vocês têm o perfil de um aluno de mestrado IDP, como se o programa de mestrado IDP consegue atender aos anseios e às pretensões de vocês. Assim. Então, é um bate-papo aí descontraído com 3 professores aí dos programas de mestrado para fazer esse alinhamento de interesses, tá, Suzana? Bom, gente, não havendo nenhuma outra dúvida, novamente agradeço a participação de todos, particularmente aí da Renata, do Lucas, da Ana e do Ricardo, com os depoimentos deles. Agradecer a equipe do Núcleo de Admissão e Relacionamento do IDP pela organização do encontro. E qualquer dúvida aí, Fernanda, Camila e o Túlio estão à disposição aí no nosso Zap, no nosso e-mail. Fiquem à vontade a Fernanda acabou de deixar aqui o contato no Zap, no chat. Fiquem à vontade de entrar em contato com a equipe aí. A gente vai estar em regime de plantão essa semana e até segunda-feira, né, buscando ajudar todos vocês nesse processo de inscrição, tá bom?
Bom, boa noite a todos, gente. Obrigado. E até vejo vocês no primeiro dia de aula, né? Até mais.